No Brasil, a Lava Jato é quase passado, apesar dos estragos que fez ao longo de mais de 5 anos de atividade intensa sob a cobertura midiática. O juiz Sérgio Moro se envolveu numa série de escândalos, foi para o Ministério da Justiça, depois demitido e agora recebeu uma prebenda internacional de mais de US$ 1 bilhão de salário. O coordenador da Lava Jato em Curitiba e outro pro-homem do Moro, o Deltan Dallagnol, também foi obrigado a renunciar ao cargo. E por que eu falo isso? Eu falo isso porque na Argentina, ao contrário do que aconteceu aqui, lá a Lava Jato, que leva o nome de lawfare, esse nome aqui em inglês, que na realidade é a designação internacional para esse tipo de perseguição política, jurídica e midiática contra os adversários do poder econômico. Lá na Argentina, essa Lava Jato, ou lawfare, o que aconteceu? Ela simplesmente se entrincheirou lá na Suprema Corte da Argentina, que é o Supremo Tribunal aqui no Brasil. E agora vem a vice-presidente e presidente do Senado, a Cristina Kirchner, a acusar a Corte, no caso a Suprema Corte, de extorquir o governo e não deixar o governo trabalhar. E nomeou todos os atuais 5 ministros como responsáveis por consagrar a Lava Jato de lá e continuar a perseguição política. Mas antes vamos contextualizar o papel da Cristina. A Cristina Kirchner é a presidente do Senado e vice-presidente da República e atua muito nos bastidores. E já garantiu ao governo de Fernandes, Alberto Fernandes, que completa no dia 10, amanhã no caso, 1 ano de governo. E vários projetos de grande transcendência foram aprovados devido justamente a essa diligência e experiência da Cristina Kirchner, que fez um grande acordo parlamentar e tem uma maioria confortável tanto na Câmara e principalmente no Senado. E por isso foram aprovados esses projetos, inclusive aquele projeto que obriga os grandes empresários a pagar imposto, o que não acontece. E não acontecia na Argentina, como não acontece aqui no Brasil. Esse é apenas um deles. Agora também a Cristina Kirchner foi presidente do país 2 vezes e sucedeu a seu marido, Néstor Kirchner. E o Néstor Kirchner também denunciou que estava sendo extorquido pelos ministros da Suprema Corte e principalmente o presidente da Suprema Corte da época, que era o Júlio Nazareno. E, em consequência, ele foi à televisão, denunciou o ministro e todos os ministros da Corte e anunciou também o processo de impeachment contra aqueles ministros. Não foi necessário abrir esses processos contra os ministros da Suprema Corte, porque eles eram tão desmoralizados que acabaram tendo de renunciar. Na mesma carta, a Cristina ainda se refere ao fato de quando o Macri chegou ao poder, a primeira coisa que ele fez foi nomear 2 ministros, Tirou ali do bolso do colete sem consultar Congresso e sem nada. Só que para a nomeação dos ministros era necessário nada menos que 2/3 do Congresso Nacional. E os ministros acabaram sendo empossados na mara, alegando que aquilo era previsto numa lei lá de 1860. E o Congresso
acabou convalidando aquilo, ainda que silenciando. E depois fizeram lá um combinemos e conseguiram de alguma maneira manter essa nomeação dos 2 ministros. E um desses ministros é justamente o presidente da atual Suprema Corte da Argentina. Então, o que diz a Cristina? O mais terrível é que quem devia garantir o cumprimento da Constituição e das leis em todo o país aceitou ser designado por decreto sem cumprir o que prescreve a Constituição Nacional e as leis, que exigem um procedimento determinado, que no caso é a aprovação de 2/3 do Senado, e preciso para cobrir as vagas da Corte. E afirmou que Rosencrantz é o presidente atual da Suprema Corte, um dos donos do estúdio jurídico, no caso o escritório de advocacia, cuja carteira de clientes está formada pelos principais grupos empresariais e estrangeiros no país. E, mesmo assim, ele foi designado pelo presidente. A Cristina não se referiu ao fato de que o tal do Rosencrantz tinha sido um dos funcionários ou dos advogados do Grupo Clarim, que é a Globo de lá. Finalmente, a Cristina Kirchner faz uma referência aqui ao juiz Sérgio Moro, que se deixava fotografar constantemente com o juiz Cláudio Bonadio, que era o Sérgio Moro de lá. O Cláudio Bonadio morreu depois de infarto. E nem por isso a perseguição midiática e judicial continuou contra os kirchneristas e todas as lideranças populares da Argentina. A Cristina Kirchner ainda fez menção, não é, ao ex-presidente e atual membro da corte, Ricardo Lorenzetti, dizendo que o ex-presidente do máximo tribunal afirmou que é aquele que se deixava fotografar com o ex-juiz Sérgio Moro e com Cláudio Bonadio, que era o Sérgio Moro de lá. O primeiro, Sérgio Moro, é aquele que, sem provas, mandou prender o presidente, o ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, impedindo de ser candidato a presidente e possibilitando a chegada ao poder de Jair Bolsonaro, que o premiou designando com um escândalo sem precedentes como seu ministro da Justiça. Além disso, indicou que Lorenzetti, em uma reunião de juízes federais em Comodoro Pi, que é a sede lá dos poderes judiciais na Argentina, lhes assegurou que todas as instâncias superiores iam a confirmar e a convalidar todas as decisões de primeira instância que ditaram contra os dirigentes e ex-funcionários kirchneristas. E para a gente continuar a fazer história, eu vou lembrar aqui do episódio do ex-presidente Néstor Kirchner, que conseguiu afastar praticamente todos os membros da Suprema Corte da Argentina com a simples ameaça de impeachment, porque na verdade ele não chegou a iniciar esses processos, porque os atingidos foram logo, não é, se antecipando e renunciando, acontecendo primeiramente com o presidente da corte, Júlio Nazareno, depois com Adolfo Vasquez, depois com Edmar Molino O'Connor e depois com Guilherme Lopes, que renunciaram, não é? Renunciaram principalmente depois dessa denúncia que o Kirchner fez logo após assumir o governo. Era uma questão de dias que tinha assumido o governo, ainda no ano de 2003. Vejamos aqui o que dizia o ex-presidente Néstor Kirchner sobre aquela Suprema Corte que era tradicionalmente conhecida como uma das Suprema Cortes mais corruptas da história da Argentina e da América Latina. En el día de ayer, y con asombro, hemos escuchado y contemplado. Ele diz que no dia de ontem, com assombro, contemplamos
las impropias afirmaciones hechas a la prensa as impróprias afirmações feitas à imprensa por el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pelo senhor presidente da Suprema Corte de Justiça da Nação, doctor Julio Nazareno. Dr. Júlio Nazareno. Impropias del cargo que ostenta, Imprópria do cargo que ostenta, por lo que dicen. pelo que disse. Impropias del cargo que ostenta, Imprópria do cargo que ostenta, por lo que sugieren. pelo que sugere. Impropias del cargo que ostenta, por la presión que tratan de esconder. E também pela pressão que trata de esconder. Es el pasado que se resiste a conjugar el verbo cambiar Este é o passado que se resiste a conjugar o verbo mudar, que el futuro demanda. que o futuro exige. Acostumbrado como está a un constante toma y daca, Acostumado como está a um constante toma lá e dá cá, para subsistir y lograr sus objetivos a costa de la calidad institucional. para conseguir seus objetivos à custa da qualidade institucional.